Boa noite, família. Vocês estão bem? Felizes? Felizes? Depois de uma palavra dessa, um chicotado Lindenberg, isso, vocês estão felizes? Ai, mano do céu. Jesus é bom, não é mesmo? Principalmente quando Ele alinha em nosso coração, não é não? Não, amém, né? Aí não, amém, não, amém. É ruim, né? É ruim nada, é bom, gente. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. Hoje nós tivemos até uma enquete para colocar o nome dessa mensagem. Ganhou aquela uma mesmo? O poder do Shabá. Gente, eu tenho uma notícia boa para você. Top. Seja aí preparando seu coração, conversando com o seu nutricionista. Que dia que é mesmo, Henrique? 15 ou 16, Henrique? Ainda bem que eu tenho secretário, pessoas que ajudam. Que dia que é? 15 ou 16? 16 de maio. Eu fui pescar com o Binho. Mas, nossa, me envergonhei lá. Tanto peixe que eu peguei, pegou nada. Tô até com cãibra no braço, Binho, dor no braço. Tanto peixe que eu peguei, tomo até remédio pro braço. E aí, né, pensando, Binho, faz tempo que a gente não come aquela pizza. Dia 16 de maio vai ter a noite da pizza aqui. Mas eu tenho que ser sincero com você. Não dá pra, sim. Tem que ir logo comprar, tá bom? Você fica de olho na agenda, no nosso Instagram. Todo mundo segue o Instagram da igreja aqui, não? Meu irmão, nem 10%, Henrique. Quem que é aquele pessoal lá, Henrique, que fica seguindo o Instagram? Gente do céu, tem Instagram da nossa igreja, chique pra caramba. Segue lá, que vai abrir as vagas lá. Aí você tem que fazer a inscrição. Nós teremos a noite da pizza aqui. Dona Josi e o senhor Binho já estão afiadíssimos. Uma galera animada. Um pessoal aí que vai fazer ferver esse negócio aí. Eu não como muito, né? Mas eu vou estar aqui, né, Binho? Pedi para ele fazer uma pizza Binho com a massa bem fininha, né, Binho? Pouquíssimo ingrediente, porque o negócio está agarrado. Então, dia 16 você já agenda aí, não deixa o inimigo te atrapalhar, não. No dia 16 você está aqui na nossa noite da pizza, você vai ver o preço. Os caras ficam assim, né, tem que subir. Fala, gente, mas daí não, tem muita gente que não vai. Então, assim, gente, é vaga limitada, é top 10, é chique demais, quem veio já sabe. Então, anota aí, 16 de maio, noite da pizza, a partir das 19 horas e 30 minutos aqui na nossa casa. Tá bom? Em nome de Jesus. Tá feliz? Agora ficou melhor, hein? Ligou sua Bíblia e abriu sua Bíblia. O tema dessa mensagem é... Cadê a galera da mídia? O poder do descanso. Nós começamos semana passada uma mensagem sobre o Evangelho e o poder de Deus. Falando sobre o poder de Deus. Você precisa conhecer o Evangelho, mas também precisa conhecer o poder de Deus. O poder de Deus que contém sua palavra, a palavra que contém o poder de Deus e que nos faz transpor todas as barreiras imagináveis e inimagináveis. É o poder de Deus que nos faz vencer. É o poder de Deus que nos faz ir além. É o poder de Deus que nos ajuda a enfrentar os nossos maiores desafios. Poder de Deus. E quando eu ministrava sobre isso, sobre esse poder, e eu pensei muito no poder do descanso. Porque o Evangelho é uma boa notícia sobre um descanso. Vocês sabiam disso? O texto que eu vou ler para vocês... Obrigado, meu irmão. Deus abençoe poderosamente. Olha, gente, cara top. Pelo andar da carruagem, nós teremos mais crianças aí, em breve. Não, porque tá negócio de neném pra cá, neném pra lá, e pega o neném e fica. Só tô vendo as fotos lá, hein? Estamos orando.
uma galera aí que já está. O meu amigo ali, Renan. Amanhã, né, Renan? Amanhã nasce. Como é que é o nome, Renan? Noah. Mais um Noah, gente. Você sabe que Noah é Noé, né? Ninguém sabe. Olha isso. Noah é Noé. Em inglês. Bonito, né? Tem um amigo meu, o filho do Daniel, que... Eu estou contando essa história, porque eu estou meio nervoso, estou tentando me acalmar aqui, essa é a verdade. O filho do Daniel, um dia, Daniel, cadê o Daniel? Gente, Daniel... não, está viajando, verdade. O filho do Daniel, o Aleph, chegou em mim e falou que sabia falar inglês, sabia todos os nomes em inglês. Aí eu falei, tá, e como é que é o meu em inglês? Ele falou, Leander. Eu falei pra ele, e o seu, tudo aí colocava um R no final. E Maria. Gente, eu estou nervoso. Parece que não, mas eu estou. Essa palavra pode mudar a sua vida, tá bom? Pode tirar você de um lugar e levar você para outro lugar. Pode mudar seu entendimento acerca do Evangelho e acerca da pessoa de Cristo. E nós só estamos aqui porque nós queremos que você conheça Cristo. Mateus 11, 28 e 29 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Acho que eu não preciso mais pregar para vocês, não. Eu acho que vocês entenderam. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Descanso para as vossas almas. O poder do descanso. O evangelho do descanso. Jesus estava se referindo aqui a pessoas que estavam levando o fardo pesado da lei, do sacrifício, de estar sempre correndo atrás. E Jesus, ministrando aquele povo, ele fala assim: olha aqui, venham a mim. Porque eles estavam rivalizando com Jesus e discutindo com Jesus acerca da lei, e Jesus anunciando um novo tempo, o tempo da graça, o reino de luz, a lei do Espírito, e eles querendo a lei do pecado, do juízo, do peso, da condenação. Jesus querendo livrar eles de um fardo que não deveria ser deles, e eles querendo sacrifício, eles querendo lei, obrigação, regra, norma. E aí Jesus, vendo que aquela multidão não conseguia levar aquele fardo, estava cansado, porque não era deles. Aí Jesus fala: vocês precisam vir a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados. E aí, cara, assim, ó, se eu parar aqui, eu não vou fazer isso, porque se eu parar 2 minutos aqui e perguntar assim para algumas pessoas, alguns de vocês, eu perguntar assim, de verdade, como que você está? Se eu parar 2 minutos aqui e fazer você fechar seu olho, para olhar para dentro de você, e você respondesse com sinceridade, de verdade, como que você está? Eu fiz essa pergunta para mim, antes de pregar essa mensagem. Eu vi algumas situações mudando dentro da minha casa, a Vivi está mudando de função no trabalho, e eu olhava para o coração dela, eu vi uma certa agonia, por causa do peso da responsabilidade. E olha que ela não é guerreira, mano, casou comigo, pô. Ela fala para mim até hoje que não sabia que ia ser pastor, que se ela soubesse, ela não casava. Dançou. Paquitão, vocês viram a foto, né? Como é que eu era, né?
E aí aquilo foi me chamando a atenção, e eu comecei a olhar para dentro de mim. E eu falei assim para mim, com Jesus, eu falei: Jesus, eu estou cansado. E eu fui procurando as razões do meu cansaço. E aí tudo que você olha instiga você a correr atrás de alguma coisa. E para falar a verdade, às vezes nós nem sabemos o que. Mas parece que nós estamos numa corrida desenfreada que não pode deixar ninguém chegar na frente. E a gente olha e não tem ninguém na nossa frente. A gente olha, nossa, parece que tem alguém disputando algumas coisas comigo, querendo algumas coisas que eu quero. Porque você está querendo umas coisas que os outros já querem também. Aí você está correndo. E aí você olha, o cara nem sabe que eu existo, velho. O cara lá do Instagram nem me conhece, falou que eu tenho que ter aquele negócio que ele está mostrando. Mas como que ele sabia que eu tinha que ter aquele negócio que ele está mostrando? Não, você não tinha que ter. E aí são várias coisas que vão gerando em nós uma aceleração. É uma luta no trabalho, uma luta em casa, é uma correria, é a responsabilidade de estar alinhando o casamento em todo o tempo, cedendo, esticando, podando. Nós tivemos aqui reunião com os homens, ensinando um monte de coisa. Espero que o seu marido esteja se tornando cada vez incrível, mais incrível na sua casa. A responsabilidade de prover, e o prover não é só financeiro, é espiritual, é destino espiritual para a nossa casa. Daí nós vamos ficando agulhados e vai enchendo assim. E aí eu olhei, eu respondi com sinceridade para Jesus. Eu falei: Jesus, estou cansado. Às vezes pensando até em parar, Jesus, lá escondidinho atrás de uma porta, tem uma frase assim: hora de parar. E de vez em quando eu olho para ela, porque às vezes precisa. Mas aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei: Jesus, qual é a verdade desse cansaço? E eu queria pregar para você hoje, depois de ouvir essa mensagem incrível de Jesus. Eu falei: meu Deus, a gente precisa resolver isso, tá bom? Então hoje eu vou ministrar para você essa palavra: descanso para as vossas almas. E se você tem algumas coisas que você está cansado, nós estamos juntos. E hoje nós vamos ouvir de Jesus que existe um lugar de descanso nele para nós. Nós precisamos atravessar essa linha. Precisamos entrar nesse lugar de uma vez por todas. A definição da expressão descanso para as vossas almas, que está em Mateus 11, 29, ele não fala de um repouso físico ou passivo, mas fala de uma restauração completa do nosso ser. Jesus não está tratando de algumas coisas. Jesus está tratando do todo, através do nosso interior, do nosso ser, aquilo que nós queremos, as nossas aptidões, as nossas inclinações. Então, a restauração completa do ser que ocorre por meio de uma troca. E aqui é que nós estamos falhando. Isso acontece, esse descanso acontece por meio de uma troca do meu pelo de Cristo. Não, você nunca pensou nisso, né? Eu também nunca parei de pensar nisso. Eu fui aprendendo, eu falei: nossa, é uma troca do meu pelo de Cristo, do meu jugo pesado pelo de Cristo que é leve. E por quê? Que nós, filhos de Deus, irmão de Jesus, que Ele é o primogênito de muitos irmãos, que recebemos a mesma virtude, nós recebemos a parte da sua divindade, da sua glória. Nós estamos andando cansados, sobrecarregados. Análise linguística é anapausis, que é o contrário de catapausis. Nome esquisito, né, gente? Mas no grego é isso. O que você precisa entender? Porque no grego a palavra utilizada para descanso é anapausis, diferente de catapausis, que indica
o repouso final ou celestial, que está lá em Hebreus 4:1, que ainda há um descanso, um sábado, um Shabá para o povo de Deus, que é escolhido, que é no final, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. Agora, anapauses carrega o sentido de pausa, alívio temporário ou recreação que revigora para a continuidade de uma jornada. Esse descanso para as vossas almas é no caminho, não é no fim do caminho. Esse é um dos nossos erros, porque nós achamos que o descanso para as nossas almas é só quando nossos corpos forem transformados. Mas Jesus falando aqui, ó, deixa esse fardo pesado, deixa esse jugo, vem cá, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, não machuca você. Então Jesus está falando isso, é no caminho. O verbo sugere um frescor, um refrigério, refrigera a minha alma. Já leram isso na Bíblia? Guia-me mansamente. Jesus está falando, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. É um frescor, é um refrigério. Jesus não está falando assim que vai tirar apenas o fardo, mas Ele está falando em reanimar e fortalecer aquele que o carrega. Vamos entender o contexto de jugo. O jugo no judaísmo, para entender o descanso, nós precisamos entender o jugo. Na época, tomar o jugo era uma expressão comum para, por exemplo, submissão à lei. Jugo. Os rabinos falavam do jugo da Torá, ou jugo dos mandamentos. O problema denunciado por Jesus é que esses fariseus tornaram esse jugo insuportável, opressivo, por causa das tradições humanas. Vocês estão felizes? Estão aqui comigo? Então, no contexto do judaísmo, falava-se também jugo como discipulado. Colocava-se sob o jugo de um rabi. Colocar-se debaixo do jugo de um rabi significava aceitar sua interpretação e segui-lo. Aí Jesus vem e propõe a troca do jugo pesado da religião pelo dele. E o jugo de Jesus, a palavra original é crestos, traduzido como suave, para que literalmente significa útil, bondoso, bem ajustado ao pescoço do animal. Suave. Está falando de um fardo que é possível carregar. Quantos estão entendendo o que Jesus está falando conosco? Seu fardo está pesado, tem alguma coisa errada. Se você não está aguentando levar, tem alguma coisa errada. Ainda está levando o seu ao invés do de Cristo. Jesus está falando isso por causa do que estava escrito lá em Jeremias capítulo 6, 16. Diz assim, ó, Jeremias 6, 16 diz assim: assim diz o Senhor, ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas eles disseram: não andaremos nele. É isso que Jesus estava falando. No 17 diz assim, ó, também coloquei vigia sobre vós, dizendo: estai atentos ao toque da trombeta. Mas eles disseram: não escutaremos. E aí, olhando para Jeremias, nós não falamos com a nossa boca, mas às vezes nós preferimos ainda andar por caminhos tortuosos, dolorosos, segundo a inclinação do nosso coração, seguindo o destino que nós mesmos demos para nós mesmos, e nós vamos, e Jesus fala assim: olha, você precisa procurar um caminho bom. Aí você fala assim: eu estou andando do jeito que eu quero, não andaremos nesse caminho. E aí você não fala, mas se você ouve uma palavra aqui, você rechaça, dizendo: ah, não dá para mim.
É isso que Jesus está falando, o contexto é esse. Jesus está fazendo a promessa novamente: achareis descanso para as vossas almas. Em Jeremias, o descanso é prometido àqueles que perguntam pelas veredas antigas e pelo bom caminho. Ao usar essa frase, Jesus está se identificando com o próprio bom caminho. Era uma profecia do caminho que é Jesus. Eu sou o caminho. Era uma profecia sobre Jesus. E esse descanso não vem de uma nova regra, mas vem de uma conexão com a pessoa de Cristo, o bom caminho. A definição é essa sobre descanso para as vossas almas. A definição é a natureza desse descanso na alma, sua essência. Escute, não é apenas um alívio emocional superficial, psicológico. Eu tenho falado, ensinado vocês aqui, busque ajuda de um profissional. Eu ensino vocês porque é necessário. Mas você precisa entender que esse descanso não se resolve num consultório de um psicólogo apenas. Lá você vai entender bem o que é. Vai abrir os seus olhos. E ainda que traga um alívio emocional importante, ok? Importantíssimo. Mas é superficial e não é o mais importante. A natureza do descanso da alma proposto por Jesus é um descanso redentivo. Ele remove o peso da culpa e da tentativa da autossuficiência. É uma questão espiritual. Vocês estão felizes ainda? Tem a ver com uma parceria com Jesus, com o jugo, como o jugo une dois animais, que era isso que servia o jugo. O jugo era para um animal aqui, é um negócio que era mais ou menos assim. E aí encaixava o pescoço de um animal aqui, e do lado dele o pescoço de outro animal. Os dois iam juntos, não tinha como um ir na frente do outro. Então é uma parceria, o jugo tem a ver com uma parceria nossa com Jesus. Igual o jugo dos animais, o convite de Jesus sugere que Ele caminha ao nosso lado, dividindo conosco o esforço da vida cotidiana. Essa é a definição do descanso para as vossas almas. Tá ok? Mas quais são as aplicações desse descanso? Esse descanso influencia a saúde mental, a ética de trabalho e a espiritualidade. Significa essencialmente substituir a exaustão da performance pela paz da aceitação. Vamos ver as suas aplicações. Aplicação espiritual: o fim da autossuficiência. É o abandono da tentativa de merecer paz ou aprovação divina por meio de esforços infinitos. É abandonar a tentativa de fazer por merecer. Aplicação espiritual. Na prática é o reconhecimento de que você não precisa carregar o peso de ser perfeito. Chegou, irmão, chegou uma brisa, que maravilha. Chegou uma brisa suave aqui agora. Vou até sair da caverna, Julião. É reconhecer, escute,
A aplicação espiritual desse descanso na nossa alma é reconhecer que você não precisa ser perfeito, porque isso pesa demais, ou não? E como é difícil, e como cansa. O descanso ocorre quando a pessoa confia na graça, em vez de viver sob a pressão do legalismo religioso ou da autojustificação. Eu fiz 50 orações hoje, agora eu já estou bem diante de Deus. Eu dei esmola hoje, nossa, eu fiz por merecer. Então a aplicação espiritual desse descanso tem que apontar o fim da autossuficiência. Eu faço para ser, tem que acabar. Outra aplicação mental, o ritmo de trabalho e o desligamento. Embora Jesus use a metáfora do jugo, que implica trabalho, ele fala de um trabalho feito em parceria, não em sobrecarga solitária. Aplicar o descanso da alma no trabalho significa rejeitar a cultura do burnout. Vou fazer até me esgotar, até não aguentar mais. Isso é uma cultura mundana, caída, e tem a ver mais com o pecado do que com a graça e o amor de Deus. Aplicar o descanso da alma no trabalho significa rejeitar a cultura do burnout. É entender que o seu valor não está na sua produtividade. Porque o mundo hoje está empurrando você para esse lugar. Tem coach para tudo. Quanto mais você produzir, mais você terá valor. O mundo fala isso. É uma mentalidade, uma visão do mundo. Praticar o desligamento intencional, onde se confia que o mundo não vai parar se você descansar. Combatendo a ansiedade de controle. Irmãos, vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que coach é importantíssimo mesmo, eu acho. Mas tem gente se afundando no burnout porque o coach falou que ele tem que acordar 4 horas da manhã, tomar um banho gelado, fazer um não sei o que, ir para academia, voltar para casa, depois ir para o trabalho, fazer não sei o que, fazer não sei o que, e a agenda dele lotadíssima. Quem quer vencer, quem quer ser alguém, quem quiser ser valorizado, e aí o evangelho apontando para um lugar de descanso. Nós vamos ver aqui na frente que o próprio Deus criou o Shabá, o dia do descanso. E aí essa cultura do burnout está introduzida até na igreja. Pastores morrendo porque está atolado de evento, que precisa fazer evento, porque se não fizer evento a igreja dele acaba. Porque tem um monte de igreja oferecendo evento, e fazendo isso, e fazendo aquilo outro, e aí o evangelho gritando dentro da minha alma, falando assim, ó, descansa em mim. Porque o problema não está no fazer, o problema está na motivação de fazer. É em busca de valorização pessoal ou ministerial. Diminua o seu ritmo de trabalho. Descanse. O mundo não vai parar se você descansar. É esquisito falar isso para você? Então você precisa fazer um jejum de Instagram e ler mais a Bíblia, que você vai encontrar descanso. Aplicação relacional desse descanso. A troca do jugo. Mentoria e discipulado. O jugo era desenhado para 2 animais, como eu falei para vocês, e os 2 animais sempre se colocava um mais experiente e um mais jovem. Porque o jovem era no ímpeto, o mais velho era para levar a carga até o fim e chegar tudo inteiro. Ele ia numa passada firme e constante. E aí quando tinha o jugo, o jovem tinha que respeitar
o ritmo. Está entendendo como é que precisamos assumir sobre nossos lombos o jugo de Jesus? Vamos lá, aplicação relacional. Na prática, aplica-se este conceito buscando mentoria e não tentando resolver todos os dilemas da vida sozinho. O convite de Jesus é: aprendei de mim. Jesus está falando que tem algo para nos ensinar. É a gente que não quer ir como parceiro, porque a gente acha que sabe tudo e resolve tudo no peito. E aí é ruim andar com Jesus, porque Jesus vai nos colocando no ritmo, né? A gente quer acelerar, a gente quer resolver, a gente quer dar um passo à frente, a gente quer, não consiga esperar. E aí Jesus tem uma passada certa, para que a gente adquira a experiência certa, para que não se canse, e haja tempo de descanso, relacionamento com Ele. Ele aprender de mim significa moldar o caráter, mansidão, humildade, evitar os conflitos e os estresses gerados pelo orgulho e pela reatividade. Você já parou para pensar que não receber o poder do descanso que há no Evangelho é puro orgulho? Porque você acha que você vai chegar na frente de todo mundo. Suas relações são complicadas, seus relacionamentos são complicados. Você não se submete a um discipulado com ninguém. E aí desculpa falar para você, mas a verdade é que aqui é uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. E quem estará no outro lado do jugo com você é a igreja de Jesus, o seu corpo na terra. Quantos estão entendendo que você precisa andar com alguém, ser discipulado com alguém, para acertar a passada e o ritmo? Permita que alguém fale ao seu coração, pelo amor de Deus, senão não haverá descanso, porque é uma aplicação, e a aplicação tem a ver com uma decisão. Eu vou aplicar. Quantos estão entendendo? Aplicação emocional, gestão de ansiedade e presença de Deus. Porque a ansiedade só pode ir embora com a presença de Deus. Porque a presença dele traz descanso. O termo que eu falei para vocês, anápausis, sugere um refrigério no meio da jornada, não apenas no fim dela. É uma aplicação da atenção plena sobre a perspectiva bíblica. Em vez de sofrer pelo futuro, ansiedade, a alma descansa na providência de Deus no presente, ou seja, sua presença constante. Quantos estão entendendo que Jesus está falando com você? Gestão da ansiedade só é possível com a presença de Deus. Nós temos que substituir o diálogo interno de cobrança. Eu tenho que, pela afirmação de confiança, eu sou cuidado por. Tem que abandonar, eu tenho que. E começar a afirmar dentro da sua alma, para o seu espírito, dizendo assim, ó: eu não tenho que, porque eu sou cuidado por Deus. É a única coisa que vai trazer descanso da ansiedade. Porque a ansiedade vem quando nós projetamos coisas maiores do que nós alcançamos com o nosso passo. É uma jornada com Jesus, pelo amor de Deus. Só haverá descanso quando você entender que é uma jornada com Jesus, não é uma correria com Jesus. Falar nisso, no dia 31 nós teremos o Casa Running, anotem também. Não é uma corrida, não é uma corrida, uma disparada, não, é uma caminhada, gente. E na caminhada nós vamos desenvolvendo uma cultura de dependência de Deus, e não uma cultura de escravidão da ansiedade.
Se tiver que escolher quem será Senhor, escolha dependência de Deus, do que ser escravizado pela ansiedade. Porque a ansiedade traz aflição. Descansar em Deus, uma aplicação emocional, uma gestão dessa ansiedade, um controle dessa ansiedade. Eu não estou dizendo que haverá dias que acordaremos ansiosos, eu estava esse dia. Mas nós precisamos, na hora da nossa ansiedade, falar: Deus, olha para mim, aqui dentro de mim está dizendo que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, e isso está gerando uma ansiedade em mim, porque eu não estou conseguindo fazer nada. Eu já tive dias de corrigir minha ansiedade assim, acordar de manhã e ver: meu Deus, tem tanta coisa para fazer, nossa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, quando uma aflição em mim, eu já estou pensando, não sei, eu falei: quer saber, Jesus, quer saber, Jesus, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui, e vou orar aqui, e eu vou, a hora que o Senhor falar que eu tenho que ir, essa minha alma revolta aqui dentro de mim, louca, querendo ser escravizada pela ansiedade, vai penar agora, porque é ela que vai rolar aqui dentro, porque no meu espírito eu já sei que o Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu dependo do Senhor, eu não dependo de resolver coisas. É um caminho difícil, né, irmãos? Mansidão como antídoto ao estresse. Já reparou que quem é ansioso nunca é manso? Sempre é agulhado. E às vezes fala assim: eu não sou sangue de barata igual não sei quem. Já ouviu essa frase? Não, eu não, nossa, fica procrastinando, porque a palavra é procrastinar, né? Ele não encontra descanso. Não, porque se eu parar, ninguém vai resolver. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não, se eu não pôr a cara, se eu não for mexer. Maridos, não dá esse móvel aqui, esposa, mas eu vou pôr, cabe. Eu sei que não está querendo pôr. E você vai lá, ela enfia, bate, soca, e não dá. E ela vira para você: eu acho que não dá mesmo. E ela larga o móvel lá para você tirar do lugar depois. Jesus liga o descanso, a mansidão e a humildade. Soberbo não descansa. Ele está constantemente precisando provar que ele está certo. Meu Deus, parei, vamos embora. Não, é verdade ou não é, gente? Eu li isso aqui, eu falei: nossa, tem umas coisas em mim que parecem eu que. Por isso que Jesus fala assim, ó: aprendei de mim que sou manso e humilde. Não tem descanso, gente, se você não se tornar como Jesus, manso e humilde. Se não aprender com Ele, não haverá descanso para as vossas almas. O cansaço da alma vem da necessidade de defender a própria imagem ou de ganhar discussões. Soberba. Quem ainda está feliz de ser parte dessa igreja e ouvir essa mensagem? Soberba, filho. Não tem a ver com Jesus. Ele dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos. Os tem como inimigo. Resiste. Não fala comigo. Não vem ao meu encontro. Eu sei que o Jesus fofinho que a igreja lá de trás nossa ensinou, não existe aqui, tá bom? Ele aplanou um caminho. Se você não andar por ele, não o cobre dos resultados. Mansidão como antídoto para o estresse, filho. É o antídoto. Ao agir com humildade, a pessoa se poupa do desgaste emocional de ter que estar sempre certo ou no topo. Escute, a humildade desarma os gatilhos de estresse relacional, social.
E aí esse cara que não toma esse antídoto, que é a mansidão e a humildade, ele para de se relacionar com as pessoas, porque ninguém quer tomar o mesmo veneno que ele. Estou fora. E aí ele vai cortando os seus vínculos sociais e relacionais, porque estão todos abaixo dele, por isso que não entende ele. E eu, depois eles perguntam para a Vivi, o que é isso? Nem falei, viu? A humildade desarma os gatilhos de estresse social, aplicação do descanso na nossa vida. Nossa, eu já fui reprovado num monte aqui, estamos juntos, igreja. Vamos melhorar, igreja. Vamos descansar, igreja. Vamos assumir um lugar em Jesus onde há um descanso para nós, em nome de Jesus. Vamos chegar aqui feliz, animado, cantando, glorificando, e não aqui, nossa, cheio de coisa. Jesus, tem misericórdia de mim, quantos problemas, sem descanso. Existem uns princípios que precisam ser restaurados em nós, princípios, para que esse descanso seja realmente um poder que Deus deixou em nosso favor. Princípios que foram quebrados, nós precisamos restabelecer. Nós vamos aprender sobre princípios do descanso. Olha só, biblicamente o descanso é o estado de uma alma que parou de lutar contra a realidade e contra Deus para tentar controlar o seu próprio destino. Pau! Você ainda está tentando controlar o seu destino, o seu futuro. Não tem como ter descanso. Então, pastor, não preciso mais estudar, não preciso. Não é sobre isso. Então não preciso investir. Não, você precisa investir. O que você não pode é ficar sobrecarregado por causa do futuro. Então como é que eu faço? Faz igual Abacuque. Investe 1 milhão e aguarda no Senhor para que haja um resultado. Mas Abacuque falou, se não acontecer do jeito que eu semeei, plantei, fiz, juntei, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está falando? Está falando que ainda que no currais não hajam vaca, o produto da oliveira minta, tudo seja tudo saqueado, quebrado, destruído, amarrado, estrupiado, e tudo que eu investi não tem resultado nenhum. Ele está falando assim, eu vou continuar descansando no Senhor, porque Ele é a minha alegria. O que ele está falando? Sobre um lugar de descanso. Porque ele não confia na provisão, ele confia no provedor. Nós temos aprendido isso aqui, hein? E tem batido em nós, hein? Precisamos estabelecer o princípio do descanso, não como uma ausência de atividade, mas como uma postura de confiança e harmonia com os planos e a vontade de Deus. Quantos entenderam aqui sobre descanso? Você vai fazer, filho, você tem que semear. Mas a palavra de Deus fala assim, semeie de dia, semeie de tarde, semeie de noite, ande semeando, não pare de semear, porque você não sabe qual é que vai dar fruto. Vocês estão entendendo essa mensagem incrível de Jesus? Confie no provedor. Princípio da dependência precisa ser restaurado em nós, que é sobre o jugo compartilhado. Dependência. O descanso não nasce da autonomia, mas da conexão. Eu, irmão, confesso que estou ficando meio cansado de falar para vocês que se você não se juntar a alguém para ser discipulado, vai ficar muito mais difícil. Como eu falei para vocês, era um animal jovem, colocado com jugos com um animal mais velho, e esse animal mais velho era treinado. O animal mais forte carregava o peso real, enquanto o mais jovem apenas aprendia a caminhar no ritmo certo. Você consegue entender aqui, quando a palavra de Deus fala assim, levai os fardos uns dos jugo. E é por isso que a Bíblia fala sobre jugo desigual. Meu Deus, está fazendo sentido, igreja? Então o animal mais forte, ele carregava o peso.
enquanto mais jovem, aprendi a caminhar no ritmo certo. O princípio aqui é a substituição. Você entrega o fardo da autossuficiência, que gera em nós ansiedade, e recebe o jugo da obediência a Cristo, que gera propósito. Vou repetir. Você entrega o fardo da autossuficiência, que gera ansiedade, e recebe o jugo da obediência a Cristo, que gera propósito. Por isso que existia o jugo. O mais jovem começava a obedecer o ritmo imposto pelo mais velho. Discipulado. Mais claro que isso. Sabe quando eu falei aqui do Shabá, criado por Deus, lá em Êxodo? Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, fala sobre o dia de descanso, o sábado. Esse sábado foi instituído por Deus. Qual é a finalidade disso? Esse descanso do sábado é onde o homem para de trabalhar para reconhecer que é Deus quem sustenta o mundo e não o esforço humano. Dependência. Meu Deus. O princípio da identidade, o fim da performance. A performance existe no coração daquele que precisa provar quem ele é. Meu Deus, ele não sabe da sua identidade. Ele não sabe quem ele é. Ele está em busca de uma identidade através da performance. O princípio da performance, o princípio da identidade, é o fim da performance. Vivemos em uma cultura de mérito, onde somos o que produzimos. As pessoas me conhecem por aquilo que eu faço. Performance. O descanso para a alma estabelece que o seu valor é exclusivamente dado por Deus, não conquistado por suas vitórias. Vou repetir. O descanso para as nossas almas estabelece que o seu valor é exclusivamente dado por Deus. Quem diz o seu valor é Deus, e não conquistado por suas vitórias. Porque tem gente que ainda acha que Deus se impressiona com o que Ele pode fazer, enquanto Deus deseja, está preocupado. Deus não se preocupa, mas está interessado em quem Ele está se tornando. A aplicação prática é a liberdade do julgamento. Meu Deus, você precisa parar de ser escravo do julgamento, senão você nunca, escutem, meninas mais novas, rapazes mais novos, se você se definir por aquilo que falam para você lá na escola sobre você, você se torna escravo do julgamento dos outros. Você precisa conhecer a sua identidade em Jesus, para que você se torne aquilo que a Bíblia diz que você é. Meninas, solteiras, para de ser escravo emocional dos outros. Se liberte em Jesus, para que Jesus mostre a você uma pessoa com a identidade dele, para que você o reconheça, para que se torne com você um jugo suave. Porque o jugo desigual é brabo, não avança. O jugo desigual quer ir para cá, você quer ir para cá. Tem muito esforço. Você quer ir para frente, avançar espiritualmente, ele quer recuar. Você quer recuar, ele quer avançar. Você quer estabelecer princípios da palavra, ele quer destruí-los, ou vice-versa. Jesus está falando com alguém que não está aqui na mensagem, não. Princípio da identidade. Se você já é aceito por Deus em Cristo, a pressão para impressionar os outros ou a si mesmo desaparece. Se você entende que você já é aceito por Cristo, você não precisa provar nada para
Ninguém. Muito menos para Ele. Quantos estão entendendo? Isso precisa ser restabelecido em nós. O princípio da identidade. Para destruirmos a performance que fica ditando na nossa cabeça. E aí, a partir dessa identidade bem resolvida dentro de você, você trabalha a partir do descanso, da aceitação, e não em busca do descanso na aprovação. Quantos estão entendendo? Você vive a partir do descanso, do fato de ser aceito. Você tem descanso. E não busca esse descanso na aprovação dos outros. Outro princípio precisa ser estabelecido, o princípio da mansidão, que vai gerar em nós a economia de energia emocional. Irmão, pessoas desestabilizadas emocionalmente não são mansas. Eu luto com esse mal, gente. Eu aprendi agora, ó, pôr um narizinho de palhaço, sorrir. Porque eu não vou viver os impulsos da minha carne. Princípio da mansidão, a economia de energia emocional. Jesus associa ao descanso diretamente ao fato de ser manso e humilde de coração. O orgulho é uma das coisas que mais cansa o ser humano. É verdade ou não é? Desgasta. A Bíblia não está brincando quando fala que o orgulho precede, vem antes da queda, da ruína, do abismo. Tudo é mais difícil para quem é orgulhoso, porque o orgulhoso não acha que tem que aprender nada com ninguém, ele só ensina. Já tivemos mesas com pessoas orgulhosas, a gente senta na mesa para ensinar, ele começa a citar a Bíblia para você, e ele está arrebentado, e você está com uma palavra para libertá-lo, ele não recebe, porque ele acha que ninguém tem nada para entregar para ele, que ele já não tenha mais, que ele já não seja maior, que já não esteja num lugar mais elevado. Orgulhoso. E aí esse cara aprende como? Se a Bíblia fala sobre ter um coração manso e humilde como o de Jesus, que aprendeu a obedecer pela cruz. Está lá o texto, gente, não é brincadeira não. Submeteu-se à morte, até a morte de cruz. Princípio da mansidão. Manter uma fachada, defender a honra a todo custo, ou alimentar o ressentimento, consome uma energia vital imensa. Como é difícil alimentar ressentimento. Desgasta, consome. E aí vem a somatização, porque o coração está ruim, os olhos estão ruins, está tudo ruim. E a pessoa fica se defendendo em todo momento, põe a sua honra a todo custo, acima dos relacionamentos, acima dos princípios, acima de tudo. Escute, a mansidão é o princípio de não resistir com violência às circunstâncias. Quando a gente aplica a humildade, a gente para de lutar contra as ofensas e contra as frustrações da vida. Nós precisamos parar de ficar culpando os outros. Quem está em Deus sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só o soberbo que não sabe. A alma descansa porque parou de armar o escudo o tempo todo. O descanso é resultado de um coração que não precisa mais estar no controle de tudo, mas sim entregou o controle de tudo a Deus. E aí ele entra por um caminho de obediência, do jugo. Eu quero ir num ritmo e Deus fala, desacelera. Eu estou com a palavra até agora do Adriano, que no dia do louvor que ficou falando aqui. Desacelera, Jesus. Desacelera, Jesus. Se você não sabe, essa palavra surgiu lá. Vai desacelerando, Jesus. Desacelera. Jesus, o Senhor não quer essa correria louca para nós. Jesus, nós não estamos atrasados em nada. O Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas, inclusive do tempo. Desacelera nós, Jesus. Por favor, Jesus. Essa tem sido a minha oração, gente, de verdade. Desacelera eu, Jesus.
Oh, Jesus, desacelera. Desacelera. Eu só estou pedindo para Jesus acelerar na hora de correr. Mas eu ponho um fone no ouvido e eu vou fazer minha caminhada. Eu já sou de idade, né, gente? Tenho 51 anos. E aí eu sou valvulado. Eu não saio do carro, ponho um fone e saio correndo igual um louco. Não, eu vou dando uma caminhadinha, coloco um som e eu vou falando, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou dando uma acelerada, a válvula vai esquentando. Quem sabe, nem sabe o que é valvulado. Era quando tinha uma televisão que tinha a válvula. E não é igual você liga, papum, ligou. Você ligava, aquela válvula ia esquentando, para esquentar o tubo. Gente, vocês acreditam que vivemos isso, cara? Haja mansidão, né? Cara, e aí esquentando, aí ela pum, esquentava e funcionava totalmente. Desacelera, Jesus, desacelera. Precisamos estabelecer o princípio do ritmo, que é o anápausis, como refrigério. Escute, o princípio exige que você diga não a certas demandas para dizer sim à saúde do seu ser interior. Vai estragar você por dentro? Diga não. O princípio do ritmo é a prática do silêncio e da solitude como ferramentas de restauração. Eu vou ficar aqui, quieto com Jesus. E aí você vai sendo restaurado. O descanso para a nossa alma deve ser intercalado na atividade, não apenas no final dela. O princípio é que a alma precisa de espaços em branco, de uma interrupção. Vocês entendem que eu falo, nossa, deu um branco. Criar margens. Se a sua agenda está 100% ocupada, não haverá descanso para a sua alma. Ai, mas eu vou perder. Não, o mundo está dizendo que você vai perder. Jesus está dizendo que você vai ganhar. É duro, né? Eu vi isso, né? Porque a gente está vendo na internet, senão a gente tem que ficar correndo o tempo todo igual um louco desvairado, como quem não tem esperança no futuro. Mateus 6,31 diz assim, ó, que Jesus estava envolvido no meio de multidão, e um monte de gente puxando ele para cá, puxando ele para lá, falando uma coisa, perguntando outra, e Jesus explicando aí em Marcos 6,31, Jesus sugere, olha o que Jesus sugere, vamos sair por um instante do meio do povo, para descansar, porque tanta gente ia e vinha, que mal tinha tempo para comer. Jesus, escute, Jesus está ensinando um negócio para nós aqui. E Jesus estava numa missão. E aí Jesus fala assim, ó, vamos sair por um instante do meio desse povo e vamos parar para descansar, porque não estão com fome, e por causa da multidão não consegue nem comer. Sabe, Mateus 6:36 e 33, que você já aprendeu, sobre entrar no quarto, fechar sua porta e ficar quieto lá, você e Deus, no secreto? Quanto tempo faz que você não faz isso por conta da demanda? Princípios que precisamos estabelecer. Que quando você chega em casa, você tem a oportunidade de fazer, você liga a TV para ver o jogo, aí você fica mais nervosinho que seu time ruim, se for igual ao meu Santos, então misericórdia. Quanto sofrimento. Mateus 6,33, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fica lá no secreto. Solitude. Ninguém vai estar com você. Peça licença para sua esposa. Esposa, dá licença para o seu marido. Esposa, peça licença para o seu marido. Marido, dá licença para sua esposa. Ela precisa ter umas paradas com Jesus sozinho para falar mal do você. Porque senão como é que Jesus vai intervir? Já viu aqueles memes que agora tem, que o cara chega, pode falar. Aí ele chega perto do marido, ó, estou aqui para falar para você, porque a sua esposa está lá intercedendo, está pedindo um negócio aqui, que você está muito ruim. Então é desse jeito. Cara, você precisa arrumar o ritmo. Precisamos. Então, em parceria com Jesus, não estamos? Então, Jesus, fala aí. Põe luz. Quantos passos eu vou? Para onde eu vou? Corro? Vou devagar? Ajusta o ritmo. Deixa Jesus ir mostrando para você
à medida que você for caminhando com Ele. Temos também que restabelecer o princípio da perspectiva eterna. O descanso para a alma aplica-se quando mudamos o foco do agora urgente para o eterno importante. Grande parte da nossa opressão vem de darmos peso eterno a coisas temporais, finanças, status, crises políticas. Tem gente que perde sono ainda por causa de política. Tem. E ela transferiu a nossa guerra espiritual para a guerra política agora. Porque é o Satanás e o outro é o Messias enviado por Deus. Da onde, gente? Não presta um. Aí tem aqueles que não é nem de Paulo e nem de Apolo, né? Ele é de uma terceira via. Tem gente sofrendo por causa de crise política e achando e colocando a sua esperança na solução política. Escute, é tudo passageiro. Se está ruim, né, vão colocar um que parece bom, seja quem for, e pode apostar, né, vamos ver depois que no final também é ruim. A nossa esperança não está na política. Nós precisamos ajustar o foco no reino de Deus. Os problemas terrenos são redimensionados quando fazemos isso. Coisas que achávamos que era muito importante, nós paramos de dizer que é importante. Porque o que importa, a alma descansa quando percebe que no panorama geral está tudo bem, pois o resultado final da história já foi garantido por Jesus. Princípio da perspectiva eterna. O resto é passageiro. A gente acredita mesmo que ter bastante dinheiro no banco resolve. Aí quando vem uma enfermidade, nós percebemos que ele não faz nada por nós. Nós achamos que ter saúde e cuidar da saúde é a coisa mais importante, até faltar o dinheiro. Aí nós vemos que cuidar da saúde é importante, mas se não tiver dinheiro... Vocês estão entendendo? Que a solução das coisas não está aqui na nossa perspectiva mundana e terrena. Está na eternidade. Preciso encerrar. Eu vou ter que continuar essa mensagem outro dia. Vamos lá, a transformação do descanso, antes e o depois. A transformação acontece na nossa mente, uma mentalidade transformada pelo descanso, no sacrifício de Jesus. Não é apenas uma mudança de pensamento, mas uma metanoia, mudança de direção, de hábitos, de comportamento, de tudo, que altera a raiz das nossas motivações. Nós temos que ser transformados da mentalidade de escravo para de filho. A maior mudança ocorre na forma como percebemos o esforço. Antes, você trabalha para ser aceito. O medo de falhar gera um estresse crônico. Debaixo da mentalidade de escravo, você trabalha para ser aceito. Depois de ser transformado pela cultura, pelos princípios e pelo descanso das nossas almas, depois você vive porque foi aceito. Você descansa porque sabe que o seu valor foi selado pelo sangue de Cristo, não pelos seus acertos do dia. Você é filho. Transformação da culpa paralisante para arrependimento restaurador. Antes o erro gera autopunição e fuga, isolamento. A pessoa gasta energia tentando compensar a falha, o que cansa muito a sua alma. Depois, o erro gera confiança na intercessão de Cristo. Ele está à direita de Deus Pai e por nós intercede. Seus erros não geram mais culpa, gera confiança na intercessão de Cristo. Isaías 53:5, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Se está sobre ele, não está mais sobre nós.
o jugo foi trocado. Porque ele suportou, nós não suportamos. Meu Deus, que coisa incrível. A mente não fica mais presa no remoer do passado, mas descansa na justiça imputada por Cristo. Isso gera rapidez emocional para recomeçar. Agilidade. Da culpa paralisante para o arrependimento. O erro agora gera confiança na intercessão de Cristo. E se isso é uma verdade, isso traz agilidade emocional para você recomeçar no mesmo dia. Jesus, eu pequei, está aqui, eu estou aqui, eu sei que eu errei, mas eu confio inteiramente na sua graça, no seu perdão e no seu amor, porque está sobre ti, a imputação dos meus pecados. Confiança naquilo que Cristo fez. Há uma transformação da ansiedade pelo controle para a confiança na provisão. Cara, você precisa aprender isso aqui. Existe uma mudança que ocorre. A mente para de tentar prever e controlar cada variável do futuro. Você vai enlouquecer. Crises, somatização. Cara, você precisa confiar que existe uma semente. Eu confio que existe uma semente no coração da minha filha. Eu confio inteiramente nisso, porque se eu ficar pensando no que pode acontecer com ela no futuro, pense na ansiedade. Pense na ansiedade sobre algo que eu não tenho nenhum controle. A minha confiança está na provisão de Deus. Eu não fico traçando um caminho para minha filha. Não, você não pode. Não, irmão, ela precisa crescer, ela precisa romper, ela precisa fluir, ela precisa estar disponível para Deus levá-la aonde Ele desejar levá-la. Eu morro de medo às vezes. E eu já falei para vocês aqui, é uma verdade. A minha filha vive falando de ir para não sei para onde, não sei para onde. Eu falo, filho, isso mesmo. Deixa Jesus ir falando no seu coração. Ai, pai, eu penso, isso, filha, vai. Ai, mas aqui dentro, às vezes, aí eu sabe o que eu faço? Já viu aquele meme que o pai vai de madrugada lá na cama da filha? Eu só tenho um lugar seguro para levar minha filha. Em Jesus. E aí eu volto ouvindo Jesus falando. Ela vai alçar voos mais altos. Você confia em Deus nesse nível? De levar a sua filha, seu filho, aquele que você ficou lá debaixo da sua asinha, e Deus levá-lo para alçar voos mais altos? Ou você vive ansioso, tentando controlar o controle, tentando controlar tudo do futuro, seu, dos seus filhos? Está na hora de você entregar para Deus. Descansar no sacrifício de Jesus significa crer que, se Ele deu o mais difícil que foi a sua vida, Ele não negará a nós, e a nossos filhos, e a nossa geração, a nossa próxima geração, não negará aquilo que é necessário. Se Ele deu Cristo como sacrifício, Romanos 8:32, como não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Existe uma mudança, a mente para de tentar prever e controlar cada variável do futuro. Você faz a sua parte, mas o seu sono não depende do resultado, pois sua segurança está na fidelidade daquele que prometeu e é fiel para cumprir. Transformação da reatividade para a resiliência, para a mansidão. A mentalidade transformada entende que não precisa mais lutar por seu lugar ao sol e nem defender a sua honra a qualquer custo. Ele é reativista. Falou, levou. Eu tenho sangue de pernambucano e passo o facão no chão. Eu tenho sangue de carioca. Eu não levo desaforo. Vai ficar mãozinha igual nóia.
Ei, a mentalidade transformada entende que não precisa mais disso. Uma mentalidade transformada ainda fica lutando por posição, por ser maior, melhor, para tentar ter mais. Cara, tem um negócio tão de inveja. Olha aqui, ó. Nós precisamos falar para Jesus do nosso pecado de inveja. Tá bom? A mudança que ocorre, o sacrifício de Jesus foi o exemplo supremo de mansidão. Ao descansar nisso, você perde a necessidade de ganhar todas as discussões ou de ser reconhecido o tempo todo. Por favor, cresce. Coisa de adulto, né? Nós estamos adultos. Estamos uma igreja adulta já. Já estamos podendo sair de noite. Né, Nini? Vamos sair. Isso economiza uma energia mental absurda, permitindo que você responda às crises com uma calma sobrenatural. Poder de Deus, pois sua identidade está escondida em Deus. Você não precisa ganhar para mostrar quem você é. Se você sabe quem você é, você prefere até perder. Porque na Bíblia quem perde ganha, quem ganha, perde. O menor é o que serve. Transformação da exaustão religiosa para o serviço por gratidão. Por favor, você consegue dar mais 6 minutos para mim? Hein, gente? Por favor, consegue mesmo? De verdade? Então vamos lá. Transformação da exaustão religiosa para o serviço por gratidão. Muitas pessoas estão cansadas de fazer coisas para Deus. Como se Deus tivesse chamado ela para fazer coisas para Ele. Como se Ele precisasse de alguma coisa que você fizesse. É estranho isso, ouvir isso, né? O mesmo Deus que fala para a gente servir, está falando para nós que Ele não precisa do seu serviço. Mas a igreja precisa. Por isso que Ele fala assim, ó, se você me ama, serve a igreja. Nossa, que loucura isso, né? Da exaustão religiosa para o serviço por gratidão. Qual é a mudança? O descanso no sacrifício de Cristo revela que o serviço cristão não é um peso, um jugo pesado, mas uma resposta de amor. Você para de servir por obrigação que esgota e passa a servir por transbordamento que revigora. O trabalho se torna a adoração e a alma encontra descanso mesmo em meio a atividades intensas. Lembra que eu li para vocês aqui, Marcos 6,31, que Jesus viu que a multidão não dava sossego, e falou, nós precisamos comer, nós vamos parar, você lembra? Lembra? Que você falou, está vendo? Está vendo? Tem que parar. Você falou? Eu não li o verso 32, porque é aqui que eu vou ler o verso 32. Depois de Jesus disse isso, em Marcos 6,32, o próximo versículo diz assim, então eles saíram do barco para um lugar mais tranquilo. Mas muitas pessoas os viram saindo e correram de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus desceu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e lhes ensinou muitas coisas. Aí sabe o que Jesus fez? Ele estava com fome, estava? Os discípulos estavam com fome, não estava? No próximo verso, Ele multiplica pão e peixe. É louco, né? Quando você encontra um propósito, Jesus revigora você no meio do caminho, para você completar a missão que Ele confiou a você. Não é final, é no meio. A mente transformada troca o eu tenho que pelo eu posso em Cristo. Ela substitui a correria frenética da autossuficiência pelo ritmo suave da dependência. Fique de pé. Eu ainda tenho 3 minutos e eu vou terminar. Em nome de Jesus. Eu quero ser bem rápido. Essa mensagem, Henrique, está aí o Henrique. Essa mensagem vai subir na nossa plataforma. E aí você pode ouvir a mensagem. E lá também tem um esboço para você acompanhar se você quiser. Porque às vezes eu falo muito rápido aqui. Quinta e última coisa. Nós precisamos consolidar, firmar essa mentalidade transformada através das Escrituras sobre descanso. E agora nós vamos rapidinho, eu vou ler aqui para você. E aí nós vamos encerrar. E você vai dizendo um amém, glória a Deus, cada vez que eu ler aqui. Nós precisamos estabelecer, consolidar é fundamentar, é firmar.
na nossa alma, no nosso espírito, para que isso não deixe de ser uma verdade. Consolidando essa mentalidade transformada através das Escrituras. Primeira coisa, o fundamento da aceitação, o fim da performance. A mentalidade deixa de buscar a aprovação porque entende que a justiça necessária já foi conquistada por outro. Por quem? Por quem? Quem conquistou? Jesus Cristo. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos aceitos, temos paz com Deus. Fomos aceitos. Você não precisa performar mais. O descanso da alma começa com a paz jurídica. A Dailda e o Paulão estão ali. Paz jurídica, uma lei que diz que você pode descansar, que não haverá mais problema. Paz jurídica, não há mais guerra entre você e o Criador. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos aceitos. Temos paz, podemos descansar. Vamos lá. Consolidando a substituição da culpa pela graça. O sacrifício de Jesus é o argumento final contra a voz da acusação que cansa a nossa mente. Sim ou não? Hebreus 10:22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. A má consciência é o que rouba o descanso. O sacrifício de Cristo nos limpa definitivamente de toda má consciência. Vocês estão aí? Substituição da culpa pela graça. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu instantaneamente, encravando na cruz. A mente descansa, porque a dívida que gerava ansiedade, peso, medo e culpa foi liquidada. Descansa. Segurança na provisão. Vamos consolidar a segurança na provisão. O fim do controle. A alma descansa quando entende que o mesmo sacrifício que garantiu a eternidade garante o cuidado diário. Meu Deus, você precisa entender isso aqui de uma vez por todas. Todos os dias. Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É o argumento da lógica divina. Se ele deu o maior, ele dará o menor. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem o quê? Tem o quê, igreja? Segurança na providão, na provisão, na providência de Deus. Você não pode gerar aquilo que Deus deseja prover. O exemplo da mansidão e humildade, o modelo de mentalidade que Jesus propõe em Mateus 11:29 é vivido na prática através da renúncia do orgulho. O orgulho é seu inimigo. Filipenses 2:5-8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a si mesmo se esvaziou, tornou-se obediente até a morte de cruz. O esvaziamento de si é o segredo para não se cansar com as ofensas e pressões no nosso ego. Você está ainda aí? Isaías 30:15, pois assim diz o Senhor Deus: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, no sossego e na confiança estará a vossa força. No sossego e na confiança estará a vossa força. O princípio bíblico de que a força real não vem do movimento frenético, mas da confiança silenciosa. Que loucura que é isso aqui, gente. E estou encerrando. De verdade, 6 minutos que vocês me deram e cravada. Passou o relógio. O descanso como identidade eterna. Você não vai ficar para semente. Se Jesus não vier, esse corpo vai acabar. E tudo que você conseguir conquistar não vai servir para nada. O descanso como identidade eterna, nós precisamos consolidar isso no nosso coração.
O descanso como identidade eterna, o sacrifício de Cristo nos transporta para uma posição onde o descanso é o nosso lugar espiritual. Meu Deus, você precisa experimentar isso. Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso parceiro de jugo. Estar assentado, entenda, é a postura bíblica de quem terminou o trabalho. Espiritualmente, você já está em descanso em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais. Hebreus 4:9-10 diz assim: portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Cessar das próprias obras é parar de tentar salvar a si mesmo. Você está feliz ainda? Esse princípio da postura sentada que você precisa colocar no seu coração e gravar aí, para que haja descanso. Você sabia que uma das imagens mais fortes para nós entendermos essa mentalidade é o contraste entre o sacerdote do Antigo Testamento e Cristo Jesus? No tabernáculo não havia cadeiras, sabia disso? Que no tabernáculo não havia cadeiras, porque o trabalho do sacerdote nunca terminava. Não tinha cadeira. No tabernáculo tinha cadeira, porque nunca terminava. Havia sempre um sacrifício a ser feito, havia sempre algo que precisava ser feito para que pudesse alguém salvar alguém. No tabernáculo era assim, mas em Jesus, porém, após o sacrifício, como diz Hebreus 10:12, Ele assentou-se à destra de Deus, porque Ele terminou o seu trabalho. O único sacrifício que cobriu todo e qualquer sacrifício, e não há mais necessidade de sacrifício. O que há agora é um compromisso com o descanso. Vamos lá descansar. Descansar em Jesus é aprender a viver assentado espiritualmente, mesmo quando seus pés estão correndo na rotina do dia a dia. Confiança, descanso, paz com Deus.